procedimento judicial, regulado no CPC, né, também, ela já não se limita a uma consignação de dinheiro. Você só pode fazer consignação extrajudicial, depósito bancário, via depósito bancário, quando a prestação é quantia, em dinheiro, né? A quantia em dinheiro, ela permite a consignação extrajudicial. Já a consignação judicial, ela se dá para qualquer tipo de objeto que esteja sujeita à prestação, ao cumprimento. Então, a aplicação se dá a qualquer espécie de prestação. Então, o procedimento judicial, a ação de consignação judicial, ela vai se dar para qualquer objeto, qualquer prestação. Eu tinha que entregar uma casa, eu tinha que entregar uma coisa qualquer. Então, ele tranquilamente não depende da modalidade de prestação. O autor não quer receber, não veio receber, não é possível entregar, não é possível cumprir, então pode se dar não sei a quem. Então, naqueles termos das hipóteses do 335, qualquer espécie de modalidade, então pode ser feita a consignação em pagamento mediante o procedimento judicial. Os requisitos da petição inicial da consignação judicial são os mesmos requisitos de sempre, né? Aqueles requisitos da petição inicial que vai do 319 ao 320, né? Do cabeçalho, né? O endereçamento à autoridade até o 320, o valor da causa. Até o valor da causa seriam os objetos, claro, com relação aos requisitos básicos da consignação. Entretanto, no âmbito do procedimento especial, a gente pode incluir especificidades dessa petição inicial. Afinal de contas, é uma petição de um procedimento especial. Então, o pedido e as suas especificações, no âmbito da petição de consignação, ele tem que deixar claro que tem que haver o depósito da prestação. Né? Então, um dos pedidos deve requerer, ou seja, a quem faz a ação de consignação, o consignante deve requerer o depósito da prestação de vida, né? da quantia ou da coisa. Ou seja, que seja feito o depósito, que seja autorizado o depósito da prestação de vida no prazo de 5 dias, né? A partir do deferimento. Então, esse é um pedido que, especificamente, é um pedido específico da petição inicial da ação de consignação. É pedir que seja autorizada, deferida o depósito do dinheiro ou da coisa, da quantia ou da coisa, no prazo de 5 dias a partir do deferimento. Sendo dinheiro, né, sendo quantia, o depósito vai se provar mediante o depósito extrajudicial. Né? Basta juntar, por exemplo, no âmbito vamos supor que você tinha feito antes a consignação extrajudicial. Feita a consignação extrajudicial, estou-se praticamente inexitosa pela recusa do credor, então você basta juntar, aí precisa juntar na própria petição, você não vai pedir agora deferimento, você já junta na própria petição o depósito extrajudicial do valor, né, do comprovante do depósito e o comprovante da recusa. Você precisa juntar o comprovante da recusa. Por isso a gente precisa do AEI, né, com relação ao credor. Né? Então, depósito extrajudicial, se junta todos os documentos. Depósito extrajudicial, a notificação do credor e a sua recusa. Então, já estaria feita praticamente o depósito. Pedindo, claro, que o juiz defira com relação a esse depósito. Se a coisa for indeterminada, você tinha que fazer o pagamento de uma coisa indeterminada, ou que dependia da escolha do credor, era o credor a quem competia a escolha da coisa a ser adimplida. Né? Vai se pedir que se estabeleça prazo, que o juiz estabeleça prazo para que ele faça a escolha. Né? Então, a regra será de 5 dias, ou o prazo fixado na lei, ou especificamente no contrato, depender da obrigação. O juiz, então, vai determinar o dia, a hora e o lugar para se fazer a entrega. Por exemplo, se você tem, né? Então, ele tem o prazo para a escolha, e da escolha você terá, então, em 5 dias, ou no prazo fixado na lei e no contrato, né? Tranquilamente. E depois disso, então, o juiz determina a hora e o lugar para se fazer a entrega a partir da escolha, a partir da determinação do que se deveria fazer. A outra questão também que vem obrigatoriamente específica na petição é a citação, que o réu seja citado, o consignado, né? Seja citado para levantar o depósito ou contestar em 15 dias. A citação, então, vem nesse sentido. Né? Que ele seja citado para fazer levantar o depósito ou contestar em
em 15 dias. Né? Ele faz o depósito ou ele contesta. Depois a gente vai ver que ele tem a possibilidade de levantar o depósito e também contestar. Esse ou ali, na verdade, não é tão disjuntiva. Ele pode também levantar o depósito e contestar. Né? Do pedido, né? da inicial do pedido, o juiz pode indeferir. Né? O juiz pode indeferir, e o indeferimento vai praticamente do 330 do CPC. A gente está voltando lá para o procedimento comum, praticamente. Né? O 330. A petição inicial será indeferida, quando for inepta, assim vai. O indeferimento, o juiz não pode indeferir a petição inicial. Lembrando os casos que o juiz deverá determinar, né, a emenda da inicial, etc. Né? O juiz não pode mandar emendar, né? Claro, né? E a regra é mandar emendar. O juiz vai deferir, né? Estando tudo conforme, o juiz defere, então, a petição inicial, né? Vai fazer o deferimento. O deferimento, lembra, para você fazer o depósito quando você não fez, quando não tinha antes um depósito, uma consignação extrajudicial, um depósito extrajudicial. Né? O deferimento, então, será fazer o depósito. E se você não realizar o depósito, lembra o prazo de 5 dias para fazer o depósito? Se não fizer o depósito da coisa ou da quantia, a demanda se extingue sem resolução de mérito. Né? Então, você dá a resolução, a extinção do processo por uma sentença terminativa. Né? O juiz lhe dá o prazo, defere a petição inicial, lhe dá o prazo para você fazer o depósito, e você não faz o depósito, haverá a extinção do processo nos termos do artigo 542, parágrafo único do CPC, haverá a extinção do processo sem julgamento de mérito. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem escrever ou pode me cortar tranquilamente, né? Senão a gente vai falando aqui e não sei se... Né? Qualquer ponto que vocês não entenderem, por favor, fiquem à vontade para me colocarem aí a dúvida ou a gente debater algum aspecto. Então, lembrando disso, se não houver o depósito deferido, o depósito, você então requer que o juiz determine o prazo de 5 dias para você fazer o depósito. Ou então, como você já fez o depósito, tem ali o comprovante, tá? Que, claro, ele defira esse comprovante e cite o réu para fazer o levantamento ou contestação. Mas se você não faz o depósito, a demanda vai se extinguir com sentença terminativa sem resolução de mérito. Né? Os termos do 542, não realizar o depósito no prazo do inciso 1, né, que é o prazo que eu falei de 5 dias, o processo será extinto sem resolução de mérito. Está tudo ali regulado no CPC. Então, nota que somente após o depósito se concretizar é que o réu será citado ou intimado, né? No caso do 543, ele será intimado, né? Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar da lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor o faça devido ao juízo de passar a petição inicial, fixar lugar de hora em que fará a entrega sob pena de depósito. Né? Então, tecnicamente, pelo menos no nosso antigo que definia um pouquinho a diferença de citação e intimação, você, num caso, ele é citado, mas hoje o código acaba dando tratamento, fez um tratamento uniforme de citação, mas ele é citado, intimado para levantar ou para contestar. Então, para fazer escolha também, quando ele precisa fazer escolha, em primeiro lugar. Se ele precisa escolher, eu não consigo depositar antes dele escolher. Chama atenção para a consignação de prestação de coisa indeterminada. Né? O depósito somente ocorre na prestação de coisa indeterminada. O depósito somente ocorre após a tentativa de entrega do bem já individualizado, nas condições estabelecidas pelo magistrado. Se a coisa é indeterminada ou se competir a escolha ao credor, eu não tenho como fazer o depósito previamente. Somente será feito após o ato do credor, nas condições, claro, estabelecidas pelo magistrado. Já falamos isso lá na petição inicial com relação aos requisitos. Né? Essas prestações vincendas, com relação às prestações vincendas. Né? Então, assim, supor que, beleza, é a conta do Globoplay, a conta da Netflix, a conta de algum serviço a cabo, sei lá, as prestações que vão se vencendo, né? São prestações, são parcelas, né? Com relação às prestações vincendas, o artigo 541 e aí dá um tratamento dizendo, tratando-se de prestações sucessivas, prestações que você vai ter que pagar, por exemplo, o financiamento do carro, né? Você está discutindo o financiamento do carro, fez a consignação, né? Virão novas prestações a serem pagas mês a mês, né? Financiamento da casa, etc. Né? Tratando-se de prestações sucessivas,
consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades, então não precisa ficar pedido, tá? As que forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Então, sendo prestações vincendas, das prestações que vão se vencer, as prestações sucessivas, as parcelas que vão se vencendo, você continuará fazendo-as tranquilamente, sem nem outra mais a formalidade, claro, vai ficar juntando nos autos o comprovante, né? Separar isso. Mas tudo bem, se não fizer, quando, pelo amor de Deus, lembrar, consigne nos autos a consignação de todos os valores, desde que seja feito no prazo de 5 dias do vencimento. Venceu hoje, prazo de 5 dias, você tem para efetuar a nova consignação do valor que venceu, da prestação sucessiva que vai se vencendo. Então, as vincendas, conforme forem vencendo, foram caindo no prazo, você terá 5 dias da data do pagamento para promover a consignação dessas parcelas, juntando nos autos o comprovante do depósito, né? Juntando essa formalidade que você precisa ter, porque senão ninguém fica adivinhando também. Mas sem nenhuma formalidade nenhuma, tranquilamente não há problema com relação a isso. Então, o depósito 5 dias a contar do vencimento de cada parcela, né? O vencimento de cada parcela que for se vencer, você terá 5 dias para frente para fazer aquele prazo normal, né? Exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do final, para você fazer o pagamento da parcela que venceu. Para Marinoni, apesar de que o CPC esteja falando no âmbito do processo de consignação judicial, no procedimento da ação de consignação judicial, na modalidade judicial, o Marinoni entende que aplica-se também para o depósito extrajudicial, nos casos em que as vincendas venham a vencer antes do prazo de 30 dias para a ação judicial. Então, se houver trata-se de uma consignação extrajudicial e vier alguma parcela a vencer naquele prazo de 30 dias que você teria para fazer a ação judicial, não há o óbice. Na verdade, seria o normal você fazer também o depósito dessa parcela que venceu nesse lapso temporal de 30 dias que você teria para entrar com a ação de consignação judicial, no caso de recusa do credor, né? O recurso especial 78.052, 78052 do Rio Grande do Sul, esse recurso especial estabeleceu com relação a essa regra das prestações sucessivas, das parcelas que vão vencendo no curso do processo, elas podem ser feitas, essa consignação pode ser feita até o trânsito julgado, né? Então, enquanto estiver correndo o processo, você pode continuar pagando as parcelas que vão se vencendo no curso do processo, né? Claro que há situações em que o depósito pode ficar apenas em primeiro grau, quando, por exemplo, você tem uma discussão sobre demais parcelas, né? E aí você tem uma outra questão. Se a discussão que vai para segundo grau é somente uma discussão com relação a uma determinada parcela, né? Então o depósito praticamente vai ficar vinculado apenas no primeiro grau. Na locação, o depósito das vincendas, e aí a gente tem o artigo 67, inciso 3, da Lei de Locações, da Lei 8.245, o depósito das vincendas vai até o primeiro grau, né? Então seria o máximo de consignação só no primeiro grau. Então o artigo 67, inciso 3 da Lei de Locação limita, então, essa consignação das parcelas, das prestações sucessivas, no máximo até o primeiro grau, né? E aí o prazo não é de 5 dias, isso é interessante. Na Lei de Locação, se você está fazendo a consignação em pagamento em razão de aluguéis, e seja com base no artigo 67 da Lei de Locação, aí você não é o prazo de 5 dias a contar do vencimento que você deverá fazer a consignação do valor que venceu, da prestação sucessiva, do aluguel que veio a vencer no curso. Aí terá que ser mesmo de acordo com a Lei de Locação, terá que ser feito no vencimento. Então, pela Lei de Locação, do tocante aos aluguéis, né, que você está consignando, a consignação tem que ser feita na data do
na data do pagamento, na data da própria alocação, que você pagaria normal o aluguel. Né? De todo modo, mesmo que sejam parcelas sucessivas, parcelas, você tem prestações vincendas que vão se tornar vencidas no curso da ação, a gente precisa entender que um dos efeitos da ação de consignação no tocante à procedência ou improcedência da ação com relação ao depósito vai se dar a partir do depósito inicial. Então a gente vai contar o prazo para fins de juros e de mora, por exemplo, tendo uma procedência da ação, ou no tocante à improcedência, mas tendo principalmente com relação à procedência, vai ser o prazo a contar da primeira prestação, daquela primeira que se deu, é dali que vai se contar ou não se houve ou não houve mora. Por exemplo, né? É da primeira prestação, não das demais prestações. Isso praticamente é a teoria civilista processual do Ovídio, né? Ovídio Batista ali o que dá um marco para a definição da mora e demais consequências de juros, etc. É o depósito inicial, não é o depósito das prestações que virão em seguida quanto à procedência e improcedência e os cálculos que se poderão vir a fazer a partir dali, né? Bom, da petição inicial, da possibilidade de não pagamento, o credor pode fazer a contestação, né? O réu na ação de consignação, a contestação, o procedimento especial não prevê uma fase conciliatória, né? Não tem aquela fase conciliatória obrigatória, igual a gente tem hoje para o procedimento comum, quer dizer, não há óbice, né? Para se fazer uma consignação, uma conciliação sujeita, entender que é possível uma conciliação, mas não tem essa fase conciliatória do artigo 334 do CPC. Né? E o Marinoni mesmo entende que não faz sentido, seja uma conciliação numa consignatória. Quer dizer, uma ação de consignação não faz muito sentido ter uma audiência de conciliação, mas né, vai saber lá, né, por força de todos os poderes que tem o juiz pela força do artigo. Por força do artigo 139, inciso 5, por exemplo, o juiz pode, claro, e trazer meios, lidar com todos os meios possíveis para a solução do litígio. Então, mas, segundo Marinoni, não faria muito sentido. Né? Mas acho que depende de cada caso. Né? O credor, né, pode aceitar o depósito, se sempre citado, o credor aceita o depósito, aí resolve o mérito. Né? Se o credor aceita o depósito, resolve o mérito. Acabou, foi procedente tranquilamente a ação de consignação. O credor também pode não se manifestar. Foi citado, ele se omite com relação à sua contestação, não responde, não dá nenhuma resposta, e aí o efeito de poder gerar da revelia simplesmente gera a liberação do devedor. O devedor não está devendo mais nada, está consignado, ele não se manifestou tranquilamente. Dá-se também, claro, o efeito liberatório do devedor. Né? Agora, o credor pode oferecer contestação, né? Marinoni acha até que ele pode oferecer reconvenção, né? Pode oferecer contestação e reconvenção, de acordo com Marinoni. Aí vai depender da situação, né? A reconvenção, se é possível ou não, com todas aquelas características da convenção, tem que ser conexa, tem a ver com o mesmo fundamento, tem que ser competente o mesmo juízo. Marinoni entende que seria possível. E na contestação, ele pode trazer as defesas materiais, né? Ele pode trazer a defesa material, se não tocante a isso, o 544, vou dizer, bom, na contestação o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida, dizendo, olha, pelo amor de Deus, ele nunca nem veio pagar. 2, foi justa a recusa, ele se recusou porque era justo, que não era aquilo, ou porque não se devia, estava fora do prazo, etc. 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. 4, o depósito não é integral. Então, o 544 do CPC nos traz ali o rol, inciso 1 a 4, das hipóteses, ou das possibilidades que tem do réu apresentar ali uma contestação, fazer a sua defesa material no tocante à ação de consignação. Dizer, olha, não recusei, ou a recusa foi justa, ou o valor não é integral, ou o depósito não é integral, ele não efetuou, não levou o pagamento no lugar que havia sido combinado. Então temos as defesas materiais. Mas ele também pode trazer defesas processuais, né? E as defesas processuais, né, que não se limitam às materiais, claro, do 544. Então todas aquelas questões de legitimidade, etc., da possibilidade no âmbito de pressupostos preliminares e prejudiciais que poderia ser possível discutir
numa ação de consignação, né? E se a aceitação for parcial, ele pode também, na contestação, aceitar parcialmente, né? Dizer, olha, de fato, o valor aqui, mas não é só esse, né? E aí, alegada insuficiência de depósito, a gente precisa tomar atenção com o artigo 545. Alegada insuficiência de depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias. Então, ele pode dizer, olha, o valor não é esse, não é 20, é 40. Né? Não é 20, é 40. Então, aí é lícito, abre-se prazo ao autor da ação, que no caso a gente chama de devedor, ao autor da ação para completar o valor em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarreta a rescisão do contrato. Né? No caso do capto, o parágrafo 1º vai dizer, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor. Então, se ele contesta o valor, que não é integral, ele pode já levantar o valor parcial. Claro que ao autor será lícito, será possível, no prazo de 10 dias, querendo fazer o cumprimento, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarreta, ou seja, aquelas prestações que, se ele não cumprisse, levava à rescisão do contrato. Então, o credor não quer mais receber, né? Não há mais interesse em receber, porque se aquele contrato levava o não cumprimento levava o inadimplemento a rescisão, aliás, do contrato, se o inadimplemento, o não cumprimento levava à rescisão do contrato, não há mais como o credor, o autor, né, desculpem, da ação fazer o pagamento. Então você teria esses casos ali. Mas se não é um caso em que o inadimplemento leva à rescisão do contrato, o autor da ação, que é digamos, o devedor, ele terá 10 dias para fazer o pagamento. No tocante ao valor incontroverso, o real poderá levantar, o real credor poderá levantar esse valor incontroverso. Né? E o parágrafo 2º do 545 vai estabelecer a regra quanto a sentença define a insuficiência. Quer dizer, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo, facilitado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessário. Isso é um artigo muito importante também. Na aceitação parcial, ou seja, se a sentença vier a determinar que houve deficiência no depósito, essa própria decisão terá efeito executiva e a execução poderá, a liquidação, poderá ser promovida pelo credor real, né, nos próprios autos. A liquidação se dá ali, liquidação de sentença se dará nos próprios autos e, claro, havendo necessidade de liquidação após a liquidação, né? Tranquilamente se dá essa possibilidade, ou seja, de efetivação mais rápida, notem dentro do procedimento, de efetivação mais rápida com relação ao valor que ficou faltando, né, no tocante à insuficiência do depósito. Cumprimentação do depósito, já falei, a cumprimentação do depósito, quando o valor é parcial, é de 10 dias, né, já lemos aqui o artigo 445, né, mas aí a gente tem que levar em conta o chamado inadimplemento absoluto, né. O inadimplemento absoluto é quando você passou o momento que você deveria fazer o cumprimento do contrato, a realização da prestação. A inadimplemento absoluto, em regra também, se aplica muito na regra de entrega de coisa, não teria como haver uma cumprimentação. Será algo que tinha que ser entregue na data X, e somente naquela data X não foi feito, não tem como depois dizer, olha, agora vamos cumprir aqui, não terá mais possibilidade de cumprimentar, né? Quando, já vimos aqui também, quando, claro, o credor aceita a parcela incontroversa, o processo, claro, continua como parcela controvertida, depois que a sentença concluir que de fato houve insuficiência, também já aplicamos aqui a possibilidade de execução na própria e de liquidação no próprio processo, né? Se a ação for procedente em favor do autor, então, se a ação for procedente em favor do autor, aquele que fez a consignação, o réu será condenado no ônus comercial, né, claro, né? Não, mas faltava metade. Sim, mas no final o juiz entende que não faltava metade, o ônus comercial vai ser do réu que contestou, dizendo que o valor não estava completo, né? Para finalizar o procedimento da ação de consignação judicial, nos termos do 539 a 549, falar sobre aquela dúvida que a gente falava sobre dúvida sobre o credor. Então,
Quando na ação a gente tem dúvidas sobre o credor, aí já vimos que, por força do artigo 547, se são vários credores, e não sei qual deles é, a ação tem que ser proposta em face de todos, né? Em litisconsórcio. Né? Em litisconsórcio. Quando eu não sei quem é o credor, ou seja, o réu... Olha, eu estou com essa dívida aqui, mas não sei nem para quem pagar. Eu estou com essa coisa aqui que eu tinha que entregar, mas não sei nem para quem é. Né? Então, mas eu quero ficar livre disso. Então, quando o credor é incerto, o réu da ação de consignação é incerto. Nesse caso, a citação vai se dar por edital. Né? Vai se dar por... A consignação, da citação da consignação vai se dar por edital. Né? E aí eu chamo a atenção para a regra do 548. O 548 eu vou dizer, bom, se ninguém aparecer, se citado ninguém aparecer, a coisa vai ser dada como vaga, né? Vai ser coisa vaga. Aí vai se aplicar a regra do 746 com relação às coisas vagas, né? Aí você tem um procedimento específico ali, o incisinho ali, o inciso 746, parágrafo 2º e 3º das coisas vagas, se ninguém apareceu. Então, citado por edital, sem saber quem é. Olha, tem aí uma pepita de ouro, tal, que fulano, que Gabriela quer fazer consignação e sabe que não é dela, mas não está sabendo para quem pagar. Então, ninguém aparece, então vai seguir ali o procedimento da coisa vaga do 746. Né? Quando o credor aparece, né? O credor apareceu, citado de, opa, esse ouro é meu, né? É eu que era o credor, na verdade, é para mim que ele tinha que pagar. O autor vai ficar vinculado ao processo, o autor não vai poder sair do processo. Se alguém aparece, né, ele também não tem como se desvincular, desvencilhar dessa relação mais. Bom, ele vai ficar vinculado. Comparecendo mais de um, aí, claro, Gabriela está com uma pepita de ouro para fazer a consignação, mas dizendo, não sei de quem é. E aí a citação por edital, o pessoal leu, aparece e vai, dizendo, não, na verdade era minha. Então, comparecendo mais de um, inciso 3 do artigo 548. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr, unicamente entre os presuntivos credores. Observado o processo número 11. Opa, peraí. Apareceram 3 possíveis credores, são eles. E não, é meu. Né? O Gabriela então sai do processo. Então o autor sai do processo. Né? O autor sai do processo e ficam ali vinculados ao processo apenas os possíveis credores. Né? Aí aqui o Marinho nos chama a atenção de que, vamos dizer, bom, na consignação fundada em dúvida sobre quem possa receber, o procedimento divide-se em 2 fases. É o que a gente está explicando de maneira. Primeira, avaliar a adequação e a suficiência do depósito. Segunda, se liberado o autor, segue entre os credores, como a gente falava, né, para decidir quem levantará, a consignação. Essa segunda fase segue o rito comum. Libera-se o autor, apareceram 3 credores, liberou-se, como eu estou brincando, liberou-se a Gabriela, os credores ficam ali, mas agora o procedimento sai do procedimento especial e vai para o rito comum. Por quê? Porque esses credores vão ter que usar todos os meios de prova para provarem de fato quem de verdade, na verdade, é o credor. Então, por isso que segue para a amplitude de contraditório da instrução probatória, segue para o rito comum. A natureza da sentença da consignação, são vários casos que a gente viu que pode servir como título executivo e se dar a liquidação no próprio procedimento. A regra geral, a sentença da ação consignatória, ela é uma ação declaratória. Né? Ela é uma sentença declaratória, predominantemente declaratória. Né? Porque ela faz o quê? Ela reconhece a consignação, por exemplo, sendo procedente, né? Ou não sendo improcedente, ela não reconhece a consignação, mas reconhecendo a consignação e libera o devedor. Esse é o principal efeito da sentença de consignação. Reconhecer, por exemplo, a consignação efetuada e liberar o devedor desse ônus de pagar. Ou seja, o efeito liberatório, dá-se o efeito liberatório do pagamento. Mas também tem efeitos anexos, né? Os efeitos anexos, principalmente no quadro de condenatório. No efeito anexo teria um efeito liberatório, um efeito anexo condenatório, quando se trata de, por exemplo, uma sentença de improcedência da ação de consignação. Né? É que a gente falava aqui do parágrafo 2º do artigo 545. Né? O parágrafo 2º do artigo 545 dá-se um efeito condenatório. Né? Dá-se um efeito condenatório que se pode executar
a sentença, inclusive fazer a sua liquidação no mesmo processo. Então, em regra geral, predominantemente a sentença tem um efeito declaratório, reconhece procedência da consignação e libera o devedor. E tem o efeito anexo, digamos assim, não conexo, o efeito anexo, quando tem o efeito da improcedência, e aí sim acaba tendo uma natureza condenatória com a improcedência da ação de consignação e a possibilidade de se executar ali, por exemplo, com relação ao valor faltante, por exemplo, no âmbito do parágrafo 2º do artigo 545. Mas o que nós precisamos colocar, que eu acho importante, e que eu sempre cobro no sentido, é que quando é reconhecida a adequação do depósito, a sentença será sempre de procedência do pedido. Tá? Se o juiz reconhece a adequação do depósito, se o depósito foi correto, foi feito da maneira certa, foi feito pelo valor, tinha que se fazer naquele prazo, a sentença será pela procedência da consignatória. Né? Então, digamos, aí será aquele efeito de procedência da consignação e a liberação do devedor. Teremos agora a possibilidade de condenação quando houver saldo insuficiente, né? O valor foi insuficiente. Já vimos, parágrafo 2º, artigo 545. Né? A consignação de aluguéis, né, está prevista, regulada no 67, né, da Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91. Eu chamaria a atenção que vocês vissem ali com atenção também o artigo 67, importante, tá? Sanação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios de alocação poderá se dar mediante consignação, né? Então, o pagamento dos aluguéis e os acessórios, juros, IPTU, se tiver no contrato, etc., né, pode se dar ali tranquilamente a consignação e pagamento. Ali, via petição também, a consignação tranquilamente. Vimos que o Marianone fala, não, é possível também fazer, fazê-lo, apesar de que o artigo 67 não prevê, seria possível permitir uma extrajudicial, uma consignação extrajudicial na locação. Embora a lei só regula, a lei 8.245 só regula, de 91, só regula a consignação judicial, mas também seria possível, mas bom, faz por de petição, claro, com todos os requisitos do 319 e 20 do Código de Processo Civil, e também deve especificar quais são os valores de aluguéis e acessórios que teriam que ser pagos, né? Mas é determinar a situação do réu, o autor será intimado no prazo para efetuar o pagamento, esse prazo é de 24 horas aqui, para efetuar o depósito judicial, indicado na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo. Nota essa diferença que a gente tem ali com relação ao artigo. Eu não vou entrar nessas discussões, eu recomendo que vocês leiam o artigo 67 da Lei de Locações, e no tocante à competência para consignação de aluguéis, também seria interessante tomar atenção com relação ao artigo 58 da Lei de Locação também, né? E ele trata ali, o artigo 58, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 também, vai tratar ali algumas questões que nos afetam quanto à competência para a consignação do aluguel, os acessórios, as revisionais de aluguel, renovatória de locação, etc., tramitam ali tranquilamente, sabendo o processo que tramitam fora, dentro do prazo, tranquilamente. Então eu chamaria, quanto à lei de locação, que não é a nossa matéria, eu chamaria a atenção que vocês dessem uma... Leiam também a parte de Marianone, que eu passei para vocês, tem ali uma parte de locação, mas atentem principalmente ao artigo 67 e artigo 58 da Lei de Locação. Né? Só é isso. Desculpem talvez pela aceleração e seguir praticamente sem parar muito, mas acredito que tratei praticamente dos pontos principais do âmbito do procedimento. Né? Enquanto que com essa aula, mais a leitura que vocês tiverem da matéria, tranquilamente estarão em condições de compreendê-la bem, né?